Olá, vamos fazer a correção da sétima atividade de matemática que aconteceu no dia 6/10. Atividade essa que tinha como assunto, operações com racionais e ainda uma revisão dos assuntos estudados no mês de setembro, tá certo? Eram 6 questões nessa atividade e a atividade constava com as seguintes questões. Vamos lá. Primeira questão. Observa a tirinha abaixo. Cara, como estou feliz hoje. Tirei 4,5 na prova de matemática de ontem. Ué, 4,5? Está feliz porque minhas notas estão melhorando. Muito horas. Mutum disse ao seu amigo que havia tirado 4,5 na prova, 4,5 de matemática. Esse número decimal corresponde a que fração? Então esse 4,5, se eu escrever ele em fração, como é que fica? Lembra quando nas explicações de números decimais há uma regrinha que diz o seguinte: para mim escrever um número decimal na forma de fração, esse número decimal sendo finito, que é o caso que nós temos aqui, é só eu tirar a vírgula desse número, colocar no numerador na parte de cima, sobre 1, seguido da quantidade de zeros que forem a quantidade de casas decimais. Ou seja, se eu pegar essa vírgula aqui e tirar ela, o numerador vai ficar 45 sobre 1, que é a unidade, e a quantidade de zeros é a quantidade de casas decimais que eu tenho. Quantas casas decimais aqui eu tenho? Eu só tenho uma casa decimal, então vai ter só um zero. Então 4,5 corresponde a 45 sobre 10. Isso é esse 4,5 na forma de fração. Ou seja, a alternativa correta, item A. Certo? A alternativa correta, item A. Próxima questão. Represente na forma de número decimal cada um desses itens aqui. Eu poderia muito bem fazer a divisão, 4 dividido para 10, 27 dividido para 100, 3 dividido para 1000, 6 dividido para 100, porque vou obter o mesmo resultado. Eu posso então utilizar apenas a seguinte regra. No item A, 4 dividido para 10. Como eu só tenho um zero, então só vou voltar uma casa decimal, vírgula, e acrescento zero. Então 4 sobre 10 em forma decimal corresponde a 0,4. E o 27? É 27, isso aqui é do item A, aqui é do item B. 27 dividido para 100, você volta quantas casas decimais? 2. Então você está aqui no final, volta 2. 1, 2, bota a vírgula e acrescenta o 0. Então 27 sobre 100 é 0,27. O item C, 13. 13 é sobre 1000. 3 casas decimais, Então 3 zeros, vou voltar 3 casas decimais. 1, 2, 3, bota a vírgula. Nesse espaço vazio que sobrou, acrescento 0. Então 13 sobre 1000 em forma decimal é 0,013. E o item D, 6. Como são 2 zeros, que vai ser dividido por 100, eu vou voltar 2 casas decimais. 1, 2, bota a vírgula e nesse espaço vazio acrescento 0. Então 6 dividido para 100, 0,06. Essa é a representação decimal de cada um desses itens, dessas frações nesses itens aqui, certo? Próxima questão. Nas figuras abaixo, as áreas escuras são partes tiradas do inteiro. A parte escura que equivale a 3/5 do inteiro é. Então aqui eu tenho 4 opções, 4 figuras. Então vamos ver aqui a representação fracionária de cada uma delas, para ver qual delas vai representar o 3 sobre 5, 3/5. A primeira figura ela é dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Ela é dividida em 8 partes. Então, quantas partes foram pintadas nessa figura? Quantas partes escuras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5 partes escuras sobre um total de quantas partes? 8. 5 sobre 8. Não é o item A, porque aqui não é 3/5, Vamos para o item B. Aqui também ela é dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Quantas partes escuras? 1, 2, 3. Então eu tenho 3 partes escuras de um total de 8 partes. Também não vai ser o item B, porque isso aqui não corresponde a 3/5. Item C. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partes. Quantas são escuras? 1, 2, 3.
Então eu tenho 3 partes escuras de um total de 5, que ela foi dividida em 5 partes. Pronto. Como ele quer o desenho que representa, né, que equivale a 3/5, acabei de encontrar item C, 3/5. Mas vamos fazer o D aqui para a gente não tirar, para não restar dúvidas. Então a figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes. E quantas partes escuras? 1, 2. Então aqui a fração equivalente é 2/5. Então a única figura que tem a fração correspondente a 3/5 é o item C, ok? Então a resposta correta é item C. Próxima questão. Efetue as operações. Então vamos lá. No item A eu tenho 4/9 vezes 5/7. Uma multiplicação. Então na multiplicação é só você multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Então 4 vezes 5, 20. Sobre 9 vezes 7, 63. Essa é a resposta do item A. É só multiplicar os numeradores. Item B. 8/13 vezes 5/8. Também é multiplicação. Ou, como aqui é uma multiplicação, eu posso cancelar aqui, ó, esse 8 que está em cima com esse 8 que está aqui embaixo. Sobra apenas 5/13. Certo? 5/13. Essa é a resposta para o item B. Ok? C. Vou fazer o item C aqui abaixo. 7/8 dividido por 2/3. Divisão de frações, né? Divisão de frações, como é que a gente faz? Temos que lembrar que na divisão de frações eu vou repetir a primeira fração vezes o inverso da segunda. 3/2. Pronto, é a primeira fração vezes o inverso da segunda. Como ficou multiplicação, agora eu multiplico. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 2, 16. Então, o item C, a resposta vai ser 21/16. Então, item C, 21/16. Vamos agora para o item... pulou o item D, né? Foi um erro de digitação. Vamos aqui o item E, que está aqui, né? Item E é 1/3 mais 5/7. Eu posso tirar o MMC, ou como eu já havia explicado para vocês antes, eu posso fazer uma regrinha mais simples, né? Como eu expliquei para vocês em um métodozinho. Eu vou multiplicar aqui os denominadores. 3 vezes 7, 21. E vou multiplicar aqui em x esses números. 1 vezes 7, 7. Mais 3 vezes 5, que são vezes, né? 3 vezes 5, 15. 7 mais 15, 22. Então, 22/21. Essa é a resposta para o item E. Então, o item E, 22/21. No item F, eu posso utilizar o mesmo método para resolver. Certo? Então, aqui eu tenho 4/3 mais 2/11. Então, vamos utilizar aqui o mesmo método. 3 vezes 11, 33. Aí multiplica nas diagonais para o numerador. 4 vezes 11, 44. Mais 3 vezes 2, 6. 44 mais 6, 50. 50/33. Essa é a resposta para o item F. Então, o item F, 50/33. Na subtração, eu posso utilizar a mesma regrinha, né? 9/8 menos 3/7. Eu posso utilizar a mesma regra. Multiplica os denominadores para mim saber o denominador. Então, 8 vezes 7, 56. E multiplica em diagonal para saber o numerador. 9 vezes 7, 63. Menos 8 vezes 3, 24. 63, né? Tenho aqui 63 menos 24. Pega emprestado, fica 5 aqui, 13. 13 menos 4, 9. 5 menos 2, 3. Então fica 63 menos 24,
39 sobre 56. Essa é a resposta para o item G. Então, item G, 39 sobre 56. Certo? Então, a resposta para o item G. Respondemos a quarta questão. Vamos para a quinta. Escreva verdadeiro ou falso para cada uma das seguintes sentenças. 18 sobre 0,18 é o mesmo que 18 sobre 10. É verdade? Toda vida que eu divido por 10 é só voltar uma casa no número de cima, né? Como só tem um zero, eu volto só uma casa. Então, voltando uma casa, ficaria bem aqui. Então, 18 sobre 10 seria 1,8 e não 0,18. Então, a primeira resposta, o item A, o primeiro item é falso, certo? Não é 0,18. Deveria ser 1,8, certo? 6 sobre 20 representa o número 0,6. Será que quando eu divido 6 por 20 vai dar 0,6? Vamos fazer aqui a divisão. 6 dividido para 20. Como o 6 é menor do que o 20, eu acrescento o 0 e aqui o 0 e uma vírgula. 60 dividido para 20 dá 3. 3 vezes 20, 60. Sobra nada. Então, 6 sobre 20 representa o número 0,6? Falso. Ele representa 0,3. Então, o item B também é falso. 0,9 pode ser representado por uma fração? Óbvio que pode, né? Como é que eu faço? Tira a vírgula. Então fica 9 sobre 1. E a quantidade de zeros é a quantidade de cargas decimais. Como só tem uma carga decimal, só é um zero. Então o 0,9 pode ser representado pela fração 9 sobre 10. Então ele pode sim ser representado por uma fração. Então o item C ele é verdadeiro. Item D, 2 sobre 3 pode ser representado por um número decimal? Pode. Não é só dividir. Você divide o 2 pelo 3. Né? Não dá. O 2 é menor, então acrescenta o 0 e uma vírgula. 20 dividido para 3 dá 6, né? 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Ou seja, vai dar 20 de novo. 20 dividido para 3 é 6. 6 vezes 3 é 18. Sobra 2. Ou seja, vai dar 0,666 infinitamente. Mas esse número, ele é sim um número decimal. Tá certo? Então, o 2 sobre 3 pode ser representado por um número decimal. A alternativa D, ela é verdadeira. Ok? Vamos para a próxima. Relacione corretamente. Agora eu vou relacionar a primeira coluna com a segunda. Então, eu vou dividir aqui as primeiras colunas, né? Vou dividir os números que estão na primeira coluna, as frações, para ver quem são seus correspondentes na coluna seguinte. Então, o primeiro aqui. 3 dividido para 8. 3 dividido para 8. Vou acrescentar o 0 e uma vírgula. 30 dividido para 8 vai dar 3. 3 vezes 8 dá 24. 30 menos 24 sobra 6. Aí eu baixo o 0. 60 dividido para 8 dá 7. 7 vezes 8 dá 56. 60 menos 56 sobra 4. Aí baixa o 0 de novo. 40 para 8, 5. 5 vezes 8, 40. Sobra nada. Então 3 dividido para 8, 3 sobre 8 dá 0,375. Então esse 1 corresponde ao terceiro item aqui, a terceira opçãozinha aqui. Ó. Então esse terceiro parêntese aqui, ele vai ser do 1. Representa o 1, certo? Vamos dividir agora o 2 aqui. 5 dividido para 6. Acrescento o 0, né? Porque o 5 é menor que o 6. 0, 0 e vírgula. 50 dividido para 6 dá 8. 8 vezes 6 dá 48. Boto 48. 50 menos 48 sobra 2. Acrescenta um 0. 20 dividido para 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. Sobra 2. Aí eu vou acrescentar o 0, vai ficar dando 3, né? Então aqui vai ficar... Esse 3 ele vai ficar se repetindo infinitamente. 3, 3, 3, 3. Então, 5 dividido para 6 vai dar 0,8333333. A alternativa, né? O item que
corresponde a ele é o último parágrafo, né? Faltou aqui colocar nessa opção só os parênteses, porque ele vai dar infinito, tá certo? Foi só um pequeno erro aqui, mas a resposta correta vai ser esse. Aqui vai ser o 2, certo? Vamos lá prosseguindo. Esse 3 aqui, ele é uma fração mista, tá certo? Uma fração mista. 1, 2 terços. 1 inteiro e 2 terços. Como é que eu represento isso? Como é a fração mista? É 1 mais 2 terços, certo? Então, nesse caso aqui, basta eu dividir somente o 2 sobre 3, tá? Então, se eu pegar aqui o 2 e dividir por 3, nós já vimos na quinta questão que 2 sobre 3, ele vai dar 0,666 infinitamente. Não é isso? Nós vimos lá o cálculo na questão número 5. Então, isso aqui vai ser 1 mais 0,666. Como é que eu somo isso? Eu vou somar esse 1 que é inteiro com esse 0 que também é inteiro. Então, eu vou somar os dois inteiros. 1 mais 0 é 1. E a parte decimal, eu repito, 666 infinitamente. Então, essa fração aqui do 3, 1 inteiro e 2 terços, corresponde a 1,666, que é o primeiro parênteses aqui, ó. Então, esse primeiro parênteses corresponde ao 3. Obviamente, sobrou o 4. O 4 vai ser esse segundo parêntese aqui. Então, esse aqui vai ser o 4. Mas só para tirar a dúvida, né? Só para a gente deixar registrado aqui o cálculo. Que o 4 é 1 dividido para 4. Acrescento 0, 0, 10 dividido para 4 é 2. 2 vezes 4 é 8. Sobra 2. Baixa um 0. 20 dividido para 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. Sobra nada. Então, 1 sobre 4 é 0,25, só para deixar registrado o cálculo. Então, fizemos a relação de cada uma dessas frações e seu valor correspondente na forma decimal, ok? Finalizamos a correção da atividade de matemática. Aqui está meu canal no YouTube, Matemática Anderson, o link do canal. Se inscreva para quem não é inscrito, compartilhe com os amigos, deixem sugestões, críticas, elogios, contribuam da forma que vocês acharem melhor. Um abraço e até a próxima.